Agora a gente vai fazer o último vídeo da prática 14 e sobrou apenas esses dois exercícios. Um que é para a gente escrever uma função recursiva que vai receber um valor na base decimal e vai imprimir a representação binária dele, depois uma função para a gente retornar o menor elemento de um vetor. Então, antes da gente fazer o exercício 9, eu peguei uma imagem aqui para explicar como que a gente vai fazer esse algoritmo. Aí a gente tem que entender a transformação de base, né, de decimal para binário. Eu acredito que vocês já viram, a pessoa já mostrou na aula, já explicou, mas é só para a gente reforçar o que a gente vai fazer aqui nesse algoritmo. Então tá aqui a imagem, que é a divisão sucessiva por 2. Então aqui tem o número 29 como exemplo, e aqui vai ser a representação binária dele. Qual vai ser o processo que a gente vai fazer? Vai pegar o número, dividir ele por 2. Então 29 por 2, a divisão inteira, 29 por 2, dá 14, e resto deu 1. Deu 2 vezes 14, 28. Aí o resto dessa divisão vai ser o bit. Então aqui tem um bit 1. Depois a gente vai ver a ordem que vai estar, mas vamos por partes. Então 29 por 2, resto deu 1. 14 por 2, deu 7, resto 0. Aqui. 7 por 2, deu 3, resto 1. 3 dividido por 2, deu 1, resto 1. 1 dividido por 2, deu 0, resto 1. E aqui tá o LSB e o MSB, que é esse dígito é o menos significativo e esse é o mais. Então como que a gente lê esse número que foi gerado? Ele é o número 11101. Então isso vai ser o mais à esquerda e esse vai ser o mais à direita. O menos significativo e o mais significativo. O nosso caso base vai ser esse aqui de baixo, do último dígito. E a gente quer imprimir o número na ordem correta. Então a gente vai imprimir primeiro esse dígito, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Como a gente vai fazer esse algoritmo recursivamente, isso vai ser até mais fácil, mais natural da gente imprimir nessa ordem. E aí vocês percebam que a recursão daqui que a gente está fazendo é justamente depois da gente dividir o número por 2, a gente vai aplicar o mesmo algoritmo. Então a gente pode pensar qual é a representação do número 1 em binário. Então o número 1 decimal, a representação dele em binário vai ser o próprio 1. Porque se a gente dividir ele por 2, deu 0 e o resto deu 1. O número 2, então seria aqui 2 dividido por e resto 0. Então o dígito menos significativo seria o 0. Aí a gente pega o 1, tenta dividir 2 por 1, vai dar 0, resto 1. Então a representação do 2 é o 1, 0. Vamos para o código para ver se for mais claro. Então eu vou chamar essa função de imprime b, vai receber um inteiro num e vai retornar nada porque é um procedimento. Então essa é o nosso cabeçalho. A gente vem aqui e coloca no funções.c e aí a nossa implementação vai ser similar ao processo aqui da imagem. Então a gente vai pegar, se o número for menor que 2, se o número original for um número par, ele vai no final valer 0. Se ele for um número ímpar, ele vai valer 1. Então as únicas possibilidades do número é ele cair aqui. Então se o número for menor que 2, a gente vai criar uma variável aqui que eu vou chamar de inteiro bit. A gente vai colocar que o bit vai ser o valor do número. Então, por que eu estou colocando isso? Porque se ele for 1, a gente já viu que a representação do 1 é 1. E se for 0, a representação do 0 é 0 mesmo. Aí se isso não for verdade, aí que vem as outras condições. O que a gente estava vendo aqui, o que determinava se o número binário ia ser 1 ou 0, era o resto da divisão. E o resto da divisão do número por 2 diz muito sobre ele. Se o resto da divisão de 29 por 2 deu 1, significa que 29 é um número ímpar.
Se o resto da divisão de 14 por 2 deu 0, é que 14 é par. É basicamente a definição do número par e de um número ímpar. Então a gente vai fazer a mesma condição aqui. Então a gente tem dois casos que a gente pode cair. Se o número que eu estou agora, o resto da divisão dele por 2 for 0, o bit vai ser 0. Quer dizer que o número é par. Se isso não for verdade, ou seja, eu vou para o outro else aqui. Então se o número ele é maior do que 2 e ele não é par, então ele é ímpar. Bit vai ser igual a 1. Eu estou colocando o valor de bit aqui em vez da impressão, porque ao final de cada uma a gente vai imprimir aqui. Então a gente imprime %d o bit. Então aqui, se ele for menor do que 2, ele entra aqui, atribui o bit, não vai entrar em nenhuma das duas porque ele já esse else é referente a esse if, então, e esse else que é desse if daqui. Então ele só vai entrar em uma dessas condições, aí ele imprime. Se ele entrar aqui, ele imprime 0, se ele entrar aqui, ele imprime 1, se ele entrar aqui, ele imprime o próprio número. Só que faltou apenas a chamada recursiva. E a gente tem que fazer essa chamada recursiva antes de atribuir e antes de imprimir, porque, aqui ó, então a gente tem aqui na imagem novo, 29 por 2. O bit vai ser 1, porque o resto da divisão foi 1. Mas eu não quero imprimir 1 agora, eu quero fazer a chamada recursiva para ele vir para o 14, aí depois o 14 vai para o 7, vai para o 3, vai para o 1, aí na hora que chegou no 1, que é o nosso caso base lá, que é menor do que 2, ele vai imprimir o bit do 1. Então, na hora que ele chegou no 1, ele vai imprimir o 1, aí ele retorna, aí imprime o do 3, retorna, imprime do 7, retorna, imprime do 14, retorna, imprime do 29. Que aí deu essa ordem que a gente estava aqui. Então a gente tem que fazer essa chamada do imprime b, passando como parâmetro o que? Agora não é o número, é o número dividido por 2. E é a divisão inteira mesmo, porque a gente quer desconsiderar o resto. Então 29 por 2 vai dar 14 ponto alguma coisa, se fosse decimal. Mas como a gente quer o inteiro, vai ser apenas o 14. A gente faz essa mesma chamada aqui embaixo. E aí a nossa função é essa. A gente pode fazer a chamada dela agora aqui no main. Vou pegar o exercício 9. A gente coloca assim, o número. Vou colocar o número 29. 29 em binário. Aqui a gente não vai ter a nossa impressão, né? Porque não está imprimindo. A gente faz a chamada aqui embaixo. Então imprime B, passando o 29 como parâmetro. A gente pode imprimir agora outros números. Vamos ver aqui. Eu vou imprimir o 0 e o 1. Então o 0 vai ser o mesmo. A gente pode colocar o 2 também para ver. Então 2. Lembrando que aqui eu vou ter que colocar um /n para separar essas linhas. Vou colocar até o 29 depois, né? Porque os outros casos são mais simples. Então é isso. Isso aqui, /n, então é 0 em binário, 2 em binário, 29 em binário. Apaga essas linhas de baixo. E a gente pode compilar e executar. Então a gente compila o módulo, programa principal. Então, o 0 em binário é 0, o 2 em binário, como a gente tinha visto, é 1, 0, e o 29 em binário 3 1s, 0, 1, que é o que está na nossa imagem aqui. 3 1s, 0, 1. E aí, como eu acho que eu falei no início, né, isso aqui a gente está considerando para números positivos. Daria para fazer para números negativos? Daria. A gente teria que ver se é usando o bit sinal, se é usando o complemento de 2. Daria para usar essa mesma função para usar o complemento de 2, só que antes de ter que inverter os bits. Então assim, dá para fazer, mas não é um intuito nosso aqui. A gente vai considerar apenas positivos para focar justamente na parte de recursividade.
Mas aí depende da aplicação e aí daria para fazer modificações. Indo para o último exercício, exercício 10, a gente vai escrever a função recursiva para retornar o menor elemento de um vetor. A gente pode até usar os nossos 3 vetores aqui ó, como exemplo. Então, o menor aqui seria o 4, o menor aqui seria o 2, o menor do terceiro seria o 0, né? Então, a gente vai fazer o teste com eles também. Para começar aqui, a gente pode então criar. Ela vai retornar o menor elemento, então aqui a gente vai inteiro menor elemento. A gente vai passar como parâmetro um vetor, então igual a gente fez antes, vetor v, e o tamanho dele vai ser int n. Pode fazer de uma maneira aqui, mas tem várias. Sempre falo isso, né? Mas é bom reforçar. Então a gente vem aqui. Como que vai ser o nosso caso base do menor elemento? Então, deixa eu até fechar isso aqui. Similar ao que a gente fez, vou voltar aqui em outro vídeo. Aí, ó, esse aqui, o da soma. Nosso caso base vai ser quando a gente tem apenas um vetor de tamanho 1. Então a gente vai percorrendo até chegar na posição 0. Então até o n-1 ser 0. E aí a gente retorna ele, porque o menor é apenas ele, só tem ele para comparar. E aí a partir do momento que a gente retornou ele, a gente vai ter que comparar com o número que a gente está atualmente, né? Então a gente tem que fazer uma lógica aqui, ó. Vou até ir no código, acho que fica mais confuso só falando, sem digitando aqui, né? Então, primeiro, vou criar um valor, uma variável, vou chamar de atual, que vai receber o v de n-1, lembrando tem que ser -1 porque o n é o tamanho, né? Se a gente colocar só n aqui ia dar um overflow, né? A gente não quer passar dos limites do nosso vetor. Então o atual vai ser sempre declarado e armazenado aqui no início. No caso base, o atual é irrelevante. Então se a gente chegar aqui e o n-1 foi igual a 0, o atual é o próprio v de n-1. A gente vai retornar ele porque entre ele e ele mesmo, ele é o menor. Aí não tem o que discutir, é um caso trivial. Então n-1. Agora, se não for o limite, né? Então se não for o nosso caso base que o vetor tem tamanho 1, a gente vai ter que fazer uma coisa. Eu vou criar outra variável aqui, chamar de retorno, chamar de menor. Então a gente vai pegar esse menor e vai fazer a chamada da função menor elemento. Então a gente vai achar um menor para o mesmo vetor, só que agora de tamanho n-1. Então a gente vai fazer essa chamada recursiva para achar um menor do mesmo vetor, só que com uma posição a menos. E aí a gente vai analisar o que foi guardado nessa variável menor. É menor ou igual ao atual? Se for, a gente retorna o que está na variável menor. Agora, se isso não for o caso, ou seja, se nosso valor, que é o atual, for menor do que o valor que está na variável menor, aí a gente retorna nosso atual. Aí sumiu o erro. Então a gente faz esses dois retornos. E aí desse jeito a gente termina essa função. Só para prestar atenção que o que a gente fez aqui. Então, se eu tenho um vetor de, deixa eu pegar o exemplo lá do nosso main, então um vetor de tamanho 2 que é o 3 do 2. Então v2 é igual ao 3 e o 2 aqui. Então a gente chamou passando a primeira posição, esse ponteiro vai estar apontando a primeira posição desse vetor v e o tamanho dele é 2. A gente vai chegar e vai falar, atual vai receber v de 2 menos 1, que é o v de 1, que é o valor 2. Então o atual vai guardar o 2. A gente vai declarar um menor, não atribuiu nada a ele, a gente vai vir aqui e vai comparar. 2 menos 1 é igual a 0? Não, é 1.
Então isso aqui não vai ser executado, vai vir para o else e a gente vai fazer menor vai ser igual a chamada dessa função para o mesmo vetor v, só que agora de tamanho 1, que era 2 menos 1, 1. Então a gente vem para cá, agora o nosso vetor v e o nosso n é 1. A gente vai vir aqui e vai receber atual é igual a 1 menos 1, que é 0. Então atual dessa instância vai ser o 3. Aí a gente vai vir aqui nesse if e vai ser if n menos 1 é igual a 0. Agora o n é 1, isso é verdade. Então a gente retorna o próprio v de n menos 1, que é o 3. Então a gente retornou o próprio atual aqui, poderia fazer. A gente retornou o 3 para a chamada anterior. Então o menor aqui, na primeira execução que a gente fez, vale 3. Aí vai perguntar, 3 é menor ou igual que 2? Isso é falso. Aí a gente vem nesse else e retorna o atual, que é o 2. Isso a gente fez para um vetor de 2, mas como a gente está supondo que isso vai ser verdadeiro, a gente consegue calcular o próximo. E como a gente tem um caso base, o vetor tamanho 1, a gente sempre consegue calcular, né? Aquela relação com a indução matemática que eu tinha falado no primeiro vídeo dessa prática. Então fica um código simples e qual que é o menor valor dentro de um vetor de inteiros. Salvei aqui. Agora para a gente testar, vou até pegar esse exemplo aqui vai usar os vetores A, B e C também. Então a gente vem, coloca teste de exercício 10. A gente fala assim, menor elemento do vetor A. Menor elemento do vetor A, do B e do C. A gente vem aqui, passa o vetor, o ponteiro, né, inicial e o tamanho deles. Então a gente quer que seja 4, 2 e 0. A gente pode testar, compilar e testar agora. O módulo, programa principal com .o. Falta um /n aqui. Eu não chamei a função, né? Sempre dou esse mole aqui, né? Eu copio e não chamo a função correta. Por isso que tem que sempre conferir na hora que a gente vê os erros. E tem que colocar o menor elemento, né? Então coloquei o /n ali também. Então agora a gente compila de novo. Então, o menor elemento do vetor A é o 4, o menor elemento do vetor B é o 2 e do C é 0. É o que a gente justamente viu aqui. Seria a prática 14, né? Os nossos testes aqui, H do nosso módulo, o ponto C dele, as funções implementadas. É isso aí.